o vermelho do gravando, sempre trollando a gente, né? A gente sempre na torcida para ele começar a gravar mesmo. Se vocês perceberem antes do que eu, que já tá gravando, me avisem aí, tá bom? Porque eu fico pangando aqui, sabe? Para mim ainda tá cinza, tá no gerúndio. Agora estamos no ar. Gente, bom dia. Essa cara amassada é porque são 9 horas da manhã, tá? Para você que vai assistir isso gravado depois, a gente acabou de acordar. Galera, essa é a nossa segunda aula de revisão aberta, né? Aberta para o mundo mesmo. E nessa segunda aula de revisão, que é de revisão de física mecânica, a gente vai dedicar o nosso tempo à dinâmica. E a gente vai começar atacando a dinâmica por forças. Então, sim, o que a gente vai fazer agora é uma revisão de forças. Eu preparei um material teórico para vocês e eu vou disponibilizar esse materialzinho assim que a aula acabar. Eu prefiro que seja no fim, tá bom? A gente vai resolver exercícios durante também, porque não tem como a gente ficar aqui repetindo conceitos e colocando fórmula na lousa achando que isso nos ajuda. A gente precisa aceitar o desafio de pensar em soluções para problemas, tá? Eu encaro dessa maneira a revisão também. Então, eu fiz uma escolha de exercícios, já já vocês vão poder olhar que exercícios são esses. Mas eu vou compartilhar rapidamente na tela, tá aí para vocês, ó, o que é o resuminho teórico que eu vou fornecer já já para vocês. Nem sei se a gente vai poder começar, né, tratar de hidrostática, mas tá aí já para vocês o resuminho de hidrostática, tá bom? Eu já vou disponibilizar. É uma coisa que vocês já podem começar a fazer. Então tem lá pressão, tem pressão hidrostática. Ó o mijei hoje aí, ó. Ó a experiência de Torricelli para medir a pressão atmosférica no nível do mar. E empuxo, né, gente? Ó o Arquimedes. Ó o E devagar para calcular o empuxo, tá bom? E aí eu também já coloquei para vocês a primeira parte do meu formulário de dinâmica. E eu fui montando isso, gente, juntando coisas que eu fui preparando ao longo do ano para as nossas aulas. Então tá muito com a nossa cara, tá bom? Eu sei que na internet tem um monte de formulário, mas assim, é o nosso esse, tá? Eu coloquei tudo da maneira como você ouviu eu falar, né? Como eu fui dizendo durante as nossas aulas. Então tem aí as leis de Newton, aí aquele top 5 das 5 principais forças mecânicas, né? O peso, a normal do lado esquerdo, do lado direito o atrito, a força elástica, a tração, tá bom? Então tá bem bonitinho, não é porque eu fiz não, mas tá bem cuidadinho, tá bom? Então eu sugiro que você assim que puder também, e tenha isso para antes das provas dar uma última passada, né? A gente sempre gosta de dar uma recordadinha nas fórmulas, né? Então é um presente aí para vocês todos, tá? Esse formulário que eu fiquei na segunda-feira montando da maneira como eu acho que poderia ser funcional. Beleza? Então agora eu vou começar a nossa revisão com um exercício. E ele é um clássico, tá, gente? É muito importante que a gente dê conta de resolver esse tipo de exercício. Então vamos lá, bora! Então, tirei lá do vestibular de Humanitas, Medicina 2020. Quem faz essa prova é a Fundação VUNESP. E aí, tá assim para nós. Espera que chegou alguém. Só um minutinho. Bem-vindo, Cauã. Vamos começar a fazer o primeiro exercício, tá? Diz assim: há 50 anos, no dia 16 de julho de 69, ocorreu o lançamento da nave Apollo, que transportou os primeiros seres humanos que caminharam sobre a superfície da Lua. Nos primeiros 25 segundos após o lançamento, o foguete que impulsionou a nave fez com que ela se deslocasse verticalmente, tá? Essa nave está subindo. E atingisse a velocidade de 360 quilômetros por hora. Vocês conseguem entender o lançamento, né? A nave estava no repouso, velocidade zero, e em 25 segundos de subida, ela foi do repouso para 360 quilômetros por hora. Considerando que a massa
de um dos astronautas era de 80 quilos, a pergunta é: qual a intensidade média da força resultante? Então, eu quero a força resultante, no final das contas. É a intensidade média mais da força resultante, que atuou sobre ele nesse intervalo de tempo do início do lançamento do foguete. Então, estão lá as intensidades todas em newtons. Então, eu estou começando aqui, ó, mostrando para vocês dados do exercício. O primeiro dado que me interessa é a massa do astronauta, que já está em quilo, que é sistema internacional. Maravilha. Cuidado quando a massa está em grama, tá? Precisa depois passar ela para quilo. E aí eu coloquei para vocês um ΔV, que é a variação de velocidade do foguete naqueles 25 segundos. Então lembre-se que ele saiu do repouso e depois de 25 segundos já estava a 360 km por hora. ΔV é a velocidade final menos a inicial, então eu já fiz 360 menos 0. Aí a gente tem um probleminha. Quilômetro por hora não é sistema internacional. E eu quero a força em Newton, sistema internacional. Então eu já vou passar essa variação de velocidade para metros por segundo. Vocês lembram como é que passa? Quilômetro por hora para metro por segundo? É dividindo, né? Por aquele nosso amigo 3,6, lembra? Maravilha! Então eu já vou colocar para vocês aqui o resultado dessa divisão. Dividindo com amor e carinho 360 por 3,6, isso vai dar 100 metros por segundo. Então, essa é a variação da velocidade. O tempo foi de 25 segundos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, à direita, é calcular a aceleração na partida da nave, beleza? E aí, como é que a gente calcula a aceleração? ΔV por ΔT. Então, eu já vou substituir aqui junto com vocês, ó. Quem é o ΔV? Em metros por segundo, deu 100. Quem é o ΔT aqui embaixo? Já está em segundos, olha que maravilha. 25. E aí, fazendo essa divisãozinha muito simples, 100 por 25 vai dar exatamente 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente tem que estar preparado para fazer isso, que é algo muito simples para nós. E agora a gente vai calcular a força resultante. E como que a gente vai calcular a força resultante? É recorrendo à segunda lei de Newton, né? E aí vocês lembram que a segunda lei de Newton diz que força resultante é igual a m vezes a. É só isso que a gente vai fazer. Então tá lá, vamos substituir, ó. Quem é a massa do astronauta? Tá lá do lado, 80 quilos, ó. Então bota 80 aqui no lugar do m junto comigo. E no lugar da aceleração, o 4 que a gente achou. Maravilha. Fazendo essa continha, 80 vezes 4 dá quanto? Ultimamente tem dado 320 newtons, não é isso? E aí você vai olhar para as alternativas, lá os resultados estão em notação científica, eles estão em potência de 10. Então eu vou colocar para vocês aqui embaixo, ó, como é que eu vou escrever o resultado em potência de 10. No 320, a vírgula está aqui, né? Ó. Então eu vou andar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então primeiro o 320 vai virar 32. Depois, movendo mais uma casa para a esquerda, o 320 vai virar 3,2, né? E aí você já sabe, andando 2 casas com a vírgula para a esquerda, você tem que aumentar 2 unidades no expoente da potência de 10. Então vai ficar 3,2, claro, vezes 10 ao quadrado, né, gente? Olha lá as 2 unidades que eu aumentei no expoente. Ó. Newtons. Simples assim. E aí, 3,2 vezes 10 ao quadrado, já deu para ver, é a alternativa B de bola. Belezinha? Então, vou colocar aqui para vocês. Acabou. Seja feliz. E muito amor e carinho com a segunda lei de Newton, tá? A gente usa muito ela. Vocês vão ver na sequência da aula. Até para os exercícios mais cabeludos ela é importante para nós. Beleza?
Então eu vou interromper um bocadinho a transmissão aí da minha tela. Eu quero que a lousa fique gigante para você ver que na sequência a gente vai para a lousa. Mas primeiro, deixa eu comentar com vocês que eu tirei lá da Famema, que acabou de acontecer, um exercício de equilíbrio de forças. E eu acho que se você não deu conta de fazer, é importante que você entenda ele agora comigo, tá bom? Porque é uma questão muito básica de forças, né? Saber lidar com o equilíbrio. Então, é uma questão que exige da gente que a gente saiba montar diagrama de forças. É uma questão onde vai ter força inclinada, vai exigir que a gente saiba decompor força, tá bom? Então, eu tô aqui fazendo um convite para você se jogar nesse exercício, tá? Ele apareceu na Famema e pode se repetir em vários outros lugares, na verdade. Beleza? Então, feita a propaganda, feito o jabá, vamos lá para o enunciado, minha gente. Tá lá. Nossa, Pedro, eu lembro dessa bolsa lá na Famema. Essa bolsa me deu um pouco de dor de cabeça. Pô, então vamos lá, irmão. Vamos aprender a lidar melhor com isso. Tá assim, ó. Um modelo de bolsa possui uma alça de couro com suas extremidades presas a uma parte horizontal e indeformável da bolsa. Então ele está dizendo que as alças são rígidas, tá? Elas não se deformam feito mola. Considere que a bolsa, ao ser usada, apoiada sobre o ombro, pelo ponto médio, tá? Você vai apoiar a bolsa. Pelo ponto intermediário da alça, mantenha-se na forma mostrada na figura. Então, veja, se você apoia o ombro aqui em cima, no ponto intermediário da alça, você tem aqui que os dois lados aqui da bolsa são simétricos, né? Está até indicado que o ângulo de inclinação da alça à esquerda é igual ao ângulo de inclinação da alça à direita. É importante detectar a simetria, porque a simetria facilita bastante a nossa vida. Tá lá a bolsa. Vamos para a pergunta. Suponha que o conteúdo da bolsa esteja, de novo, uniformemente distribuído em seu interior e que a massa desse conteúdo, somada com a massa da bolsa, resulte, olha a massa total aí do corpo, ó, 1,6 quilos, de novo, que bom que já está em quilo. Considerando-se que a aceleração da gravidade, o G, ó, é 10 metros por segundo ao quadrado, e ainda, é o charme desse tipo de exercício, né? O seno daquele ângulo θ que está no desenho seja 0,8 e o cosseno de θ que está lá no desenho, né, o θ, o ângulo, seja 0,6. Responde para mim qual é a intensidade da força de tração na alça de couro. Eu quero a força de tração na alça de couro da bolsa. Quantos newtons? Resumo da ópera. Você anotou aí? Anota fazendo um favor no seu caderno. Anota a massa e anota o seno e o cosseno para me ajudar, tá bom? Você me ajuda depois. Vou parar o compartilhamento, lembrando que ele quer atração. Anota isso também, ele quer atração. E vamos para a lousa gigantona. Bora, meu povo. Lado esquerdo, junto comigo. A primeira coisa que a gente vai fazer é o diagrama de forças da bolsa. Então, eu já vim aqui, ó, e estou marcando junto com vocês, mais ou menos no centro da figura, né? O centro da figura seria o centro de gravidade, o centro de massa da bolsa. Vou indicar o peso dela, que é uma força vertical para baixo. Então, tá aqui, tá? Não vai ficar lindo, maravilhoso, mas você sabe que o peso é uma força desse jeito, ó. Põe aí uma flechona para indicar o peso. E eu já vou calcular o peso dessa bolsa, que é M vezes G. E aí se lembra que a massa que foi dada foi uma massa, vou colocar aqui em cima, ó, de 1,6 quilos, né? E o G que foi dado é 10. Então, fazendo 1,6 vezes 10, já vou deixar aqui para vocês, ó, que o peso é 16 newtons, gente. Beleza? Então, no diagrama de forças da bolsa, eu já indiquei que há um peso vertical para baixo e que a intensidade dele, bico PMG, é 16 newtons.
E agora a gente vai para as alças, né? Então, veja e entenda o que está acontecendo. Aqui, ó, do lado esquerdo da bolsa, a gente tem a primeira metade da alça de couro. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui no meu desenho é que à esquerda a gente tem uma tração inclinada. E essa tração, gente, ela não é para baixo, socorro. Ela é para cima. A tração tem que puxar a bolsa para equilibrar o peso, na verdade. Beleza? Então, isso aqui é T, ó. É essa força que está sendo pedida para nós. É essa tração. Só que do lado direito da bolsa, a gente tem a outra metade da alça. E aí a gente vai ter, por simetria, outra tração T do lado de cá, com a mesma intensidade. Então é importante perceber que a tração que ele pediu lá na alça, ela é a mesma dos dois lados. Beleza? Calculei o T à esquerda ou à direita, está resolvido o problema. Porque as trações são iguais por simetria. Belezinha? Tá. Estaria tudo tranquilo se eu pudesse, mas eu não posso fazer isso aqui, ó. Tem gente que faz e erra, tá? T mais T, 2T. 2T igual a 16, que é o peso para baixo. E o T dá 8. Pode ser até que tenha alternativa, eu não me lembro. Colocando 8 para vocês. Mas eu juro para você que a resposta não é 8. E vamos entender por quê. As trações dos dois lados são forças inclinadas. Elas têm direções completamente diferentes do peso que está na vertical. Então, eu não posso pegar T mais T e igualar com o peso. Toda vez que a gente tem força inclinada, lembra? A gente tem que decompor essa força na direção X e na direção Y. E aí a gente tem que ver qual é a componente da força que está ajudando a equilibrar o peso. Beleza? Então eu vou fazer direitinho do lado esquerdo, lembrando que depois, por simetria, vai ficar tudo igual do lado direito. Beleza? Então vamos lá. Ó. De novo, o que a gente vai fazer aqui, ó, é pegar essa tração e decompor, quebrar ela em X e em Y. Que seria fazer isso aqui, gente. Quando eu projeto a cabecinha da tração aqui embaixo, ó, na direção X horizontal, eu vou ter para frente o mais bonito que eu conseguir, não vai ficar lindo, ó. TX, ó. Lembra? TX é a componente da tração inclinada aqui embaixo na horizontal. E agora eu vou projetar a tração no eixo do Y. E aí vai aparecer lá para cima TY, que é a segunda componente da tração. Ó. Então, estou projetando aqui, ó, do lado esquerdo, ó, o mais bonito que eu conseguir. Não vai ficar incrível, mas vai ficar funcional. Pronto, ó. Tá vendo essa flecha vermelha que está em pé? Isso é TY. Beleza? E aí o ângulo que foi indicado lá no desenho é esse ângulo aqui, ó. Θ. E reparem que dá para enxergar bonitinho do lado esquerdo da figura um triângulo retângulo, não dá? É esse triângulo retângulo que precisa ficar de olho para poder calcular a intensidade do TY e a intensidade do TX. Sim, precisa saber com a ajuda da trigonometria do triângulo retângulo achar as duas componentes. Vamos recordar como é que faz isso? Então veja só, quem seria o seno de θ aqui nesse triângulo retângulo? Vou colocar aqui em cima para vocês. Ó. O seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Veja, o cateto oposto está aqui de frente para o ângulo. O cateto oposto é esse pedaço aqui que está em pé. Mas quem está em pé para nós, ó, por comparação, é TY. Conseguem perceber? Ó? Pronto, cateto oposto em cima, que é esse lado que está em pé, que por comparação é TY, repito. Quem é a hipotenusa do triangulão? A hipotenusa é a tração T, essa inclinada, que é o que a gente quer achar no final das contas. Ó. Gente, sem dor. Passa por isso rápido. Vai lá e mete seno no negócio. Multiplicando isso em cruz, você vai descobrir que TY, essa componente que está em pé, ó,
Ela é a tração, essa tração inclinada, vezes o seno de θ. E aí, que dica que eu gosto de dar? Se TY é T-seno, TX, a outra componente, só poderá ser T cosseno. Quando você aplicar o cosseno, vai ser o cateto adjacente, que é o TX, pelo T da hipotenusa. Então, não vou fazer de novo, não, tudo, tá? Já vou escrever que como TY depende do seno, TX vai ser T cosseno. É importante começar o problema fazendo a decomposição da força. Então, eu te mostrei o que estava acontecendo do lado esquerdo. O que está acontecendo do lado direito? Quase a mesma coisa, porque é um espelho, né? É simétrico. Então, vamos marcar para a gente não esquecer, ó. Essa força que está deitada para a esquerda, ela também tem uma componente para cima, ó. Também tem um TY na alça da direita, ó. Vocês estão vendo? E esse TY da alça que está deitada aqui para nós, ó, é igual ao TY da alça de cá, por simetria. E como a força está deitada para cá, ó, o TX dessa força vai estar deitado para a esquerda. Ó. E como é espelho, né, por simetria, esse TX da primeira alça vai ser igual ao TX da alça de cá também. Beleza? Maravilha, né? Então, agora a gente vai fazer o exercício de verdade. Veja, o peso é uma força vertical para baixo. Eu te pergunto, depois de decompor as trações de cada lado, apareceram forças na vertical e para cima? Apareceram. Quem são as duas forças verticais para cima, na mesma direção que o peso? São as componentes TY. Vocês estão vendo? Então, a bolsa está equilibrada no ombro, porque a soma dessa força que está para cima, com essa força de igual intensidade que está para cima também, é igual ao peso, que é a única força vertical para baixo. Vocês conseguem entender? Quem é o nosso equilíbrio de forças? É TY mais TY igual ao peso. Não é T mais T. TY mais TY. Maravilha? Então, eu vou escrever aqui embaixo para vocês o seguinte, ó. Isso mais isso, 2TY, é igual a isso, ó. O peso. Próxima passagem. Eu já vou trocar o TY, ó, por aquilo que a gente descobriu com a ajuda do triângulo retângulo, lembra? Tá aqui para vocês, ó. Então, eu já vou colocar 2 e trocar o TY, tá vendo? Ó, por T seno. Esse 2 é porque eram duas trações TY para cima, ajudando a equilibrar o peso para baixo, tá? Não esquece. E do lado de lá, eu vou colocar o peso. Agora eu vou substituir todos os números, os dados que eu tenho. Veja, estou repetindo 2. T é a força que a gente quer descobrir. A pergunta é qual a tração na alça da bolsa. A pergunta é quanto vale P. E aí eu já vou trocar o seno de θ. Quem pode me passar o valor? É 0,8. Confirma para mim. Vê aí para mim se é 0,8. Isso. É isso mesmo? Maravilha, então. Muito obrigada aí quem me respondeu, que eu nem tô vendo agora, eu tô longe. E o peso tinha dado 16, né, galera? Vocês conseguem entender que a esquerda, dobrando 0,8, vai dar 1,6? Então tá aqui, ó. 1,6T do lado esquerdo. Se é igual a 16, vai ficar assim a tração. 16 dividido por 1,6 horas. Quanto é 16 dividido por 1,6? Dá 10, gente. Portanto, a tração de cada lado da alça da bolsa tem intensidade 10 newtons. Por que eu quis fazer esse exercício com vocês? Primeiro, porque a FAMEM é uma super referência para nós, né? De prova, de qualidade de prova. Segundo, para você relembrar como é que monta diagrama de forças, né? Terceiro,
você relembrar como é que decompõe força se aparecer força inclinada. E quarto, como que a gente explica um equilíbrio, né? É igualando forças opostas numa mesma direção. Por isso que eu escrevi total de forças na vertical para cima igual total de forças na vertical para baixo. Vocês viram que eu não usei a direção horizontal, né? Porque se eu escrevesse tx igual a tx, eu teria uma identidade. É verdade que tx é igual a tx. Só que isso não resolve o nosso problema, não resolve a nossa vida. É só uma identidade. Tem hora que o que acontece na horizontal até pode ser importante, mas nesse exercício bastava analisar o equilíbrio na vertical. Belezinha aí? Bora fazer mais um? Então vamos lá. Eu vou voltar ao meu arquivo, tá? Para a gente poder marcar a alternativa. Lembra que a resposta é 10 na Famema. E já lê o próximo enunciado. Bora lá, junto comigo. Tá aqui a janelinha de novo. Para mim, eu marcaria essa resposta, ó. 10 newtons atração na alça de couro de cada lado. E agora uma questão que eu tirei lá da Faculdade de Medicina do ABC, novamente a Fundação VUNESP que faz essa prova, tá? Diz assim, a imagem mostra uma Professor, brincadeira... Oi? tem pergunta no chat. Ixi, gente, desculpa. Quer que eu leia? Nem sempre eu tô de olho, tá? Deixa eu Quer que eu ver. leia? Não, eu tô lendo agora, Tá tá? bom. Ô Lara, eu não tô entendendo o que você quer dizer aqui com a tua pergunta. O 2TY não tem que multiplicar tudo? O que é isso que você quis dizer? Não tem que multiplicar tudo. Multiplicar tudo porque eu já multipliquei o TY por 2, né? O que eu tenho que multiplicar é TY por 2, porque você tem TY de um lado e TY do outro. Quando eu multiplico TY por 2, eu estou multiplicando o T seno por 2, né? Não sei se é essa a tua dúvida. Eu realmente não entendi o que você escreveu. Mas eu multipliquei o seno, né? Não multipliquei? Quando eu coloquei 2TY, eu estou multiplicando por 2 tudo que está dentro do TY. Eu estou multiplicando por 2 tanto o T quanto o seno, você entende? Eu vou até fazer de uma outra maneira para quem estava com o mesmo problema matemático. Na verdade, eu fiz T seno mais T seno de novo. E T seno de um lado mais T seno do outro dá 2T seno. Beleza? Acho que agora foi, né, Lara? Maravilha. Ó, quem puder, dá um gritinho aí se vê pergunta no chat, porque assim, às vezes a gente perde ele de vista, tá bom? Não é má vontade, não. Então agora a gente vai continuar. Bora! Então tá aí na tela que a imagem mostra uma brincadeira em que uma pessoa sentada numa prancha desliza por uma rampa de areia até o mar. Então tá lá. Já deu para sacar que essa rampa de areia é um plano inclinado, né? Tem uma inclinação, desde lá de cima até o mar que está aqui embaixo. Considere que a pessoa desça, é descida. Isso é importante, é o sentido do movimento. Com uma aceleração constante, olha o valor da aceleração da pessoa. De 2 metros por segundo ao quadrado. Pedro, por que não é o G? Porque não é queda livre. Ela está descendo, mas em contato com a areia. Não é uma queda livre, para ser 10, né? Uma rampa que está inclinada de um ângulo θ em relação à horizontal. Tal que o seno de θ é 0,60 e o cosseno de θ é 0,80. Anotem para mim, a aceleração é 2, anotem o seno 0,60 e o cosseno 0,80, por favor, nós vamos lá. E aí ele deu também que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. É a da gravidade, não é do movimento de descida daquela pessoa. Você vai usar para outra coisa esse G. Aí, nessas condições, ele quer saber de nós o valor do coeficiente de atrito. Você lembra do coeficiente de atrito? É o μ. O μ da fórmula da força de atrito, lembra? μ vezes normal? E ele falou atrito dinâmico porque a pessoa está em movimento, né, gente? Se o atrito estivesse ajudando a manter a pessoa parada, seria atrito estático daí.
Então, o coeficiente de atrito μ entre a prancha e a areia. Eu quero o valor. Eu queria destacar, antes de ir para a lousa, duas coisas que me chamaram a atenção nesse exercício. É por isso que eu trouxe ele para a aula. A primeira coisa é que é plano inclinado. E tem que saber lidar com plano inclinado, né? Tem todo um pensamento para plano inclinado. A segunda é que ele não deu a massa da pessoa, vocês viram? Procura a massa aí. Como que nós vamos resolver esse exercício sem saber a massa? Claro que tem jeito, né? Essa questão não foi anulada. Então eu queria te preparar para isso. Tem hora que se não deu a massa, é porque ela vai sumir durante os cálculos. Esteja preparado para isso. Tudo anotadinho? Inclusive que a pergunta é o coeficiente de atrito? Então bora para a lousa junto comigo. Vamos relembrar, na verdade, como é que lida com plano inclinado, né? Então tá aqui. Nem tem figura direito no enunciado. Tem uma fotografia. Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu desenhei o meu plano inclinado. Tá aqui, ó. Essa linha inclinada preta, e veja, inclinada de um ângulo θ com a horizontal, é que é o nosso amigo plano inclinado. Agora, eu não desenhei uma pessoa ali, porque se eu desenhasse cheio de detalhe essa pessoa, isso ia atrapalhar eu enxergar determinadas coisas. Então, é um trato nosso. Vocês estão vendo essa bolinha preta? Essa bolinha preta, esse ponto material, é a pessoa que está descendo essa rampa inclinada. Combinado? E aí, a primeira coisa que a gente deve fazer sempre em plano inclinado é passar os dois eixos, né? X e Y, usando o centro do corpo como origem do plano cartesiano. Então tá lá, ó. Vocês estão vendo esse eixo verde que eu coloquei inclinado e, portanto, paralelo ao plano inclinado? Parabéns. Esse eixo que é paralelo ao plano é o eixo X, ó. Marca aí junto comigo. Agora, o eixo que faz 90 graus com o plano inclinado é o eixo Y, tá, gente? Então, novamente, a gente tem que saber analisar no plano inclinado o que está acontecendo na direção perpendicular ao plano e na direção paralela ao plano inclinado. Beleza? Depois que a gente marca esses dois eixos, a gente corre montar o diagrama de forças. E qual é a primeira força que eu sempre coloco no plano inclinado? Porque essa sempre vai aparecer. É o peso do corpo. O corpo que está apoiado no plano inclinado, no caso, é o peso da pessoa, né? Então tá aqui, ó, de novo. Do jeito mais bonito que eu consegui. E não é fácil fazer a mão livre na lousa. Mas essa flecha laranja para baixo é o peso da pessoa, tá bom? Tá aqui, ó. É o peso P dela. Que é M vezes G, você já sabe. Tá, e qual é a segunda força que eu sempre marco, porque ela sempre está presente também? Galera, lembra? O plano inclinado é uma superfície de apoio para a pessoa. E aí, quando a gente tem superfície de apoio, a gente tem que marcar normal, né? E aí, você lembra como é que é a força normal? Ela é sempre perpendicular à superfície de apoio. E o sentido da normal é dessa superfície de apoio para o corpo. Resumo da ópera. Num plano inclinado, como é que fica a normal? Ela fica assim, ó. Tá vendo? Perpendicular à superfície do plano. Então eu vou colocar a normal assim, ó, lá pra cima, ó. Do jeito mais bonito que eu conseguir. Não é fácil, hein? Arrasar aqui na lousa. Pronto, ó. E aí não é uma coincidência. Isso vai acontecer sempre. Como o eixo do Y é perpendicular ao plano inclinado e a normal também é perpendicular ao plano inclinado, a normal vai estar em cima do eixo Y. Tá aqui, ó. Reparem isso. A normal sempre aparece no eixo Y. O peso não aparece nem em X e nem em Y. Olha que danado que é o peso. Tá faltando marcar uma terceira e última força. É, Pedro, tem mais uma força? Tem. E é uma que atrapalha a descida. Ué, a pergunta não é qual o coeficiente de atrito? Então tem força de atrito para marcar. E aí você lembra como é que é o movimento, né? O movimento é assim, ó. É de descida. Tem até aceleração nesse movimento, que, repito, é de descida.
Lembra que a força de atrito tem sentido contrário ao do movimento de deslizamento? Ora, se o movimento de deslizamento tem esse sentido, para baixo do plano, eu marco a força de atrito nessa mesma direção, a direção do movimento, só que lá para cima, né? Oposta ao movimento que é de descida. Então eu vou colocar assim para vocês, ó. Do jeito mais bonito, repito, que eu consegui. Ó. Contrária ao movimento de descida que acontece nessa direção. Pronto. Olha a Fátima. Olha a Fátima. Força de atrito. Beleza? E aí, de novo, como a gente deve continuar esse exercício de plano inclinado? É decompondo o peso, porque o peso não apareceu nem num eixo nem no outro. Vamos ter sempre que decompor o peso. Então, posso mostrar para vocês como é que faz a decomposição do peso? Faz assim a decomposição, ó. Você pega a cabecinha do peso e projeta ela aqui primeiro, ó. Nesse eixo. Esse eixo é o eixo do Y, lembra? Então, você vai marcar aqui para baixo para mim, ó. Deixa eu apagar, senão vai ficar uma cor esquisita para vocês. Eu quero que fique bem vermelhão, ó. Você vai marcar aqui para baixo para mim, ó. O PY, né? Tá aqui, ó. E agora você vai projetar o peso, a cabecinha dele, lá no outro eixo que é o do X. Assim você projeta, ó. É perpendicularmente que você faz a projeção aqui, ó. E aí, a hora que você chegar aqui no eixo do X, ó, você marca bem forte aqui para baixo, no eixo X, a outra componente do peso. Que é, lembra? Px. E aí é uma dica que eu dou na aula de plano inclinado. É bom saber decor. É bom saber, na ponta da língua, como é que calcula Px e como é que calcula Py. Será que vocês lembram como é que acha Px e Py? Para vocês que esqueceram, eu vou colocar aqui do lado, ó. Px é sempre P xeno. Eu brinco xeno, pra você lembrar que vai usar no Px o seno do ângulo de inclinação. Se Px é Pxeno, você já sabe que Py é P cosseno. Por isso que ele deu seno e cosseno para você, para decompor o peso. Bom, aqui eu já vou escrever para vocês que o Px, então, é o mg do peso, vezes o seno de θ, ó. É isso aqui que a gente vai usar já já. Isso é o Px. E aqui no Py, eu já vou deixar encaminhado, que vai ser o mg do peso vezes o cosseno agora. Repito, é bom saber na ponta da língua, porque não dá para ficar toda hora investigando o triângulo na figura. Px é Pxeno e Py é P cosseno. Beleza? Então, agora é que a gente vai começar a analisar o plano inclinado. Eu vou começar por essa direção, ó. A direção do eixo Y. Porque lá sempre vai acontecer a mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui, ó. Tô apagando o meu nome. E eu vou fazer aqui do lado, tá, gente? Ó. Senão vai me faltar espaço. Já sei que vai. Vou fazer aqui, ó. Pronto, ó. Deixa eu só separar aqui para não ficar uma maluquice, ó. Para você não se perder. Então, o que eu estou dizendo para você é, olha junto comigo, lá no eixo Y do plano inclinado. Quantas forças nós temos lá no eixo do Y? São só duas, ó. A normal, que está lá para cima no eixo do Y, e depois que a gente decompôs o peso, apareceu nesse mesmo eixo, só que lá para baixo, o PY, né? E lembre-se que a pessoa, ela não está se movendo nem para cá e nem para cá no eixo Y. O único movimento que ela faz é esse, ó. Se a pessoa não se move nessa direção, é claro que a normal vai ser igual ao PY. No eixo Y, a normal vai ser sempre igual ao PY.
Então tá aqui, ó. Normal igual PY. Portanto, se eu precisar da normal em algum momento, ela vai ser o PY, que era, lembra? mg do peso, P cosseno. Tá aqui, ó. mg do peso, P cosseno. Tá? Essa foi a primeira informação que a gente descobriu. A normal não é o peso. A normal é P cosseno no plano inclinado. Ela é o PY, na verdade. Agora, vamos olhar no eixo onde está acontecendo o movimento? O eixo onde acontece a descida é o eixo do X, ó. Beleza? E ali, eu não posso igualar essa força aqui, ó, o PX, com essa força que é contrária à descida, a força de atrito. Por que eu não posso igualar? Porque nessa direção, no eixo do X, está acontecendo um movimento, gente. Não é um equilíbrio, é um movimento. Então, quando a gente olhar para o eixo X, ó, identificado um movimento, nós vamos escrever a segunda lei do Newton. Você lembra da segunda lei do Newton? Força resultante igual a m vezes A. E aí a grande questão agora é quem é essa força resultante? Então vamos olhar para a figura de novo. Não está acontecendo uma descida? Não é esse o sentido do movimento? Então a força resultante vai ser o Px, que é a força que promove a descida, menos a força de atrito, porque ela é contrária a esse movimento que é de descida. São forças opostas que não são iguais porque há movimento de descida. Então você vai fazer Px menos a força de atrito, repito, que é contrária ao movimento de descida, e isso vai ser m vezes A. Belezinha? Eu vou continuar aqui na frente, ó, porque senão vai faltar espaço para eu mostrar com detalhes para vocês. O que a gente tem que colocar no lugar do Px? O pecheno, que está aqui já. Ó. Px é mg do peso vezes o seno. Tá aqui, ó. Já estou trocando isso por mg seno. Menos, hein? Quem é? E não vai caber, gente. Já vi. Deixa eu diminuir um pouco as coisas, que eu me empolgo às vezes. Então, força resultante é Px menos o atrito. E pela segunda lei de Newton, força resultante m vezes A. Então, agora vamos lá, que acho que tem mais espaço. O Px é pecheno, já está aqui, ó. E aí, quem é a força de atrito? Você lembra? Fátima, minha namorada. Eu vou fazer mi vezes a normal. Mas você lembra quem era a normal? A gente deixou aqui para trás, ó. A normal era o PY. Então, lá na fórmula da Fátima, que é mi vezes a normal, eu já vou trocar a normal pelo mg cosseno θ. Já vou trocar aqui, ó. Já estou trocando a normal por mg cosseno θ. Já estou aqui, ó, igual a m vezes A. Aí vocês lembram que eu tinha alertado que não tinha massa no exercício? Só que uma hora ela ia desaparecer? É agora que ela vai desaparecer. Veja, ó. Existe m no primeiro termo. Existe m no segundo termo, que é a força de atrito. E existe m também no m vezes A. Só pode cortar se aquilo tiver em todos os termos da equação. Vamos escrever o que sobrou? Cortando todos os m, sobrou g seno, tá aqui, ó, g seno, menos o mi, que é o que a gente quer achar. Lembra que eu cortei o m, então agora é só g cosseno. E do lado de lá só sobrou quem, ó? O a, depois que eu cortei a massa. Vocês entenderam? O que der desse lado já vai ser a aceleração. Porque eu já cortei o m. Vamos colocar todos os dados? Então, veja. O g, galera, é 10, ó. E aí, quem pode me passar o seno de θ? Dá uma olhadinha lá para mim. O seno é 0,6.
6, né? 0,6 e 0,60 é a mesma coisa, tá? 60 centésimos ou 6 décimos, mesma coisa. Então tá aqui, ó. Menos o nosso amigo mi, vezes o g, que é 10 de novo, vezes o cosseno, confirma, acho que é 0,8, né? E do lado de lá, a aceleração. E aí, gente, a aceleração foi dada. Vou até dar uma olhada aqui que eu já esqueci, tá? Mas a aceleração da descida era 2 metros por segundo quadrado. Não sei se alguém anotou aí e gostaria de confirmar para mim. Mas ela é 2 a aceleração. Bora começar a fazer as contas finais? Então aqui, ó, 10 vezes 0,6, claro que dá 6, ó. E aqui, 10 vezes 0,8 vai dar 8. Eu vou escrever em vermelho aqui do lado para vocês, ó. Fica assim, ó. 6 menos mi multiplicando por 8 dá 8mi. Posso deixar assim, ó. Mi vezes 8, 8mi. Do lado de lá igual a 2. Você viu que eu estou sem espaço? Então eu vou ter que improvisar, tá? Eu vou improvisar aqui em cima, ó. E aí a gente encerra o exercício. Nossa, Pedro, plano inclinado dá trabalho, né? Sim. Por isso que eu quis recordar com vocês, tá? Bem importante saber se virar com isso. Então tá lá, ó. Eu vou terminar isso aqui em cima, junto com vocês, ó. Tava 6 menos 8mi igual 2. Então eu vou passar esse 6 negativo pro lado de lá. Fica menos 8mi igual ao 2 menos o 6 que eu passei. Fica menos 8mi igual menos 4, tá? Vai ficar negativo dos dois lados. Se tá negativo dos dois lados, já vou multiplicar por menos 1 os dois lados, ó. Fica tudo positivo. E aí é só fazer a grande divisão final. O mi vai ser 4 dividido por 8. Você sabe que proporção que é essa, né? 4 por 8. É 1 por 2 isso aqui, ó. É 1 por 2, ou, se tiver na forma decimal, 0,5. Posso abrir a janela para a gente procurar a alternativa? Então vamos lá, ó. Procurando Nemo. Só um segundinho. Abrindo a janela. Olha lá, o atrito dinâmico está aqui, ó, na letra C. 0,5, meio, né? Foi a resposta final. Ó, para quem não tinha anotado, a aceleração que eu usei é essa que tá aqui, ó. De 2, tá? No lugar do A. Trabalhoso, mas eu achei que valia a pena, já que é uma revisão final, é hora da gente polir as coisas. Achei que seria importante rever plano inclinado. Queridezas, no meu relógio são 9 horas e 50 minutos cravados. Isso quer dizer que a nossa primeira aula de dinâmica, à tarde eu vou continuar com dinâmica, só que à tarde nós vamos para energia. A nossa primeira aula está encerrando agora. Então eu quero deixar um super abraço para você que está em casa, assistindo a gente, acompanhando as aulas gravadas, e deixar um abraço bem gostoso para vocês que ficaram aqui junto comigo, tá bom? Fizeram eu acordar nessa manhã amazônica em Rio Preto, né? Tá calor úmido, tá tipo panela de pressão em Rio Preto hoje. Muito obrigado. Até o próximo encontro, galera.